Eu quero fazer uma pergunta aos... Não vou dizer o que eu penso, mas gostaria de fazer uma pergunta aos membros da mesa, porque o título do nosso seminário, o objetivo está descrito aqui: debater o instrumento Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em seus aspectos técnicos, conceituais e políticos, na sua vertente pós-estatuto da cidade, de modo a cotejar uma avaliação do processo em curso, esse processo da agora, da cidade contemporânea, tendo como município de Salvador como referência. Bom, aí se levanta duas coisas, que é a participação e a outra coisa, dentre outras, né? Quer dizer, eu vou pegar aqui só a questão da participação, onde a gente sabe, eu tive algumas audiências públicas, nunca fiz pergunta, porque me recuso a fazer uma pergunta num papelzinho com 3 palavras, ou 4, 5, 10, não importa a quantidade, e quem está com o interlocutor não responder e se fazer de moco. Então, a pergunta vai em direção a duas questões. Primeiro, se de fato é possível regulamentar, aí eu estou falando tecnicamente, o desenvolvimento urbano num país capitalista. PDDU, está escrito aí, Plano Diretor. Por que eu estou fazendo a pergunta? Tenho que me explicar, principalmente para quem não é planejador ou urbanista. É que existe uma discussão, isso começou nos anos 70, do século passado, entre nós técnicos, se é possível regulamentar o desenvolvimento urbano na cidade capitalista. E segundo, se é possível se efetivar uma participação ampla do corpo social, sem que as entidades que dominam o conhecimento urbanístico participarem, que é o fato que está ocorrendo agora. Eu não estou falando do que já foi judicializado, estou falando agora. Que não se sentem representadas, quando a gente sabe que está uma crise de representação política, que até o advogado presidente da OAB falou da vez passada. Nós temos uma crise de representação. Eu não me sinto representado pela maioria dos vereadores que estão lá, não me sinto representado na maioria dos deputados estaduais, muito menos nos federais ou na Câmara. Não me sinto representado, até porque quase todos que eu votei perderam a eleição. Então não tenho nem a quem me reportar. Então a pergunta é direta: vocês acham que é possível regulamentar o desenvolvimento urbano? Por quê? Porque se eu falasse pura e simplesmente do conceito de plano diretor urbano, me parece que é uma coisa. Se eu falar que é plano diretor de desenvolvimento urbano, para mim eu amplie o conceito, é uma outra coisa, porque envolve o que é que a gente entende por desenvolvimento. E aí vem a participação, o que é que a sociedade entende por desenvolvimento. É só isso. O microfone para a doutora Trícia. Hein? Desculpe, Soma. Pronto, um abraço afetuoso aos meus queridos amigos ali, Márcio e Marcelo, e aos demais, Adriano e os demais amigos da mesa, Luiz, Joyce. Gente, a pergunta é o seguinte: eu quero provocar a criatividade jurídica de vocês a favor do bem. A gente tem visto muita criatividade jurídica aqui no sentido contrário, mas, não bem, qual remédio jurídico, qual caminho jurídico para assegurar a efetiva, verdadeira e real participação popular que encontre sensibilidade do judiciário? Qual o caminho, o remédio jurídico? Porque num processo do PDD que está acontecendo, terão 33 oficinas de bairro, terão aproximadamente 12 audiências públicas, 5 fóruns setoriais, 5 fóruns temáticos, entrevistas com atores sociais conhecidos. Aí eu fico pensando, se eu botar que está acontecendo isso numa ação, mas que a participação não está ocorrendo de forma verdadeira,
porque as audiências são informadas de última hora, sem uma divulgação no rádio e na TV, que são meios de comunicação, que são feitas audiências o dia inteiro e que, como vai participar? Se tem audiência de manhã e de tarde, no outro dia também, se o cidadão também tem que trabalhar. Que o tempo de exposição é maior que o tempo das perguntas e que a sociedade, então, sai achando que não participou, que não houve a verdadeira oportunização da participação. E aí a ideia, essa participação, que é simbólica e formal, vocês acham possível ser reconhecida no judiciário como PDD que deve ser anulado porque não tem participação? Eu queria ser de forma bem realista. Eu tenho explicado isso aos diversos setores e eu queria ouvir de vocês assim, qual é o caminho, qual é a solução jurídica. Por outro lado, por exemplo, não parece mais fácil judicializar a questão de que o PDDU está sendo levado a cabo sem os estudos técnicos necessários, na medida em que os estudos primários e os dados são de 2000 e não tem nenhuma pesquisa, quer dizer, de 2000 para cá a gente tem 15 anos, os dados têm 15 anos, e o outro aspecto é que eles usam dados do IBGE de 2010. Então, não tem dado de demanda, de densidade, de saturação de infraestrutura, dados básicos primários essenciais para decidir todos os instrumentos urbanísticos que integram o PDDU. Aí me parece um caminho mais fácil. Eu acho que a gente pode ter êxito. Mas em relação à participação, eu queria uma dica. Eu queria usar a criatividade de vocês para ver se a gente tem um caminho, tem uma solução. E no caráter preventivo, que foi falado assim, qual seria o caminho preventivo não esperar o PDDU aprovar? Eu estou terminando uma ação civil pública que é para proibir emenda de última hora dos vereadores, conforme ocorreu em 2008, com 136 emendas ofertadas na calada da noite, sem estudo técnico e sem participação da sociedade. Essa ação ficou ótima, está bem redigida, com a ajuda do meu estagiário de direito, que é muito bom, super empolgado. Não sei se a gente vai encontrar recepção, porque eu não estaria ferindo o processo legislativo, o direito de emenda. Então, essa linguagem entre o jurídico e os outros setores, a sociologia, a arquitetura, a geografia, a filosofia, ele tem que ocorrer nesse momento do PDDU, porque a cidade é uma cidade viva e todos nós somos de alguma forma urbanistas, porque também vivemos na cidade. Mas é preciso, e essa mesa é para ter esse diálogo aí, do jurídico com o real, com o possível da vida como ela é. Eu vou passar o microfone para a Solange, que ela tinha. E depois Maria e Luiz Antônio. Vou ser bem rápida. Na questão da transparência, né? Como é que nós podemos agir, considerando que pedimos nós, e aí eu entro na fala do Eliodório, arquitetos, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia, pedimos à Prefeitura os projetos de mobilidade que estão licitados já, né? Já autorizada a obra, e nenhuma resposta é dada, mesmo arguindo a transparência, o direito de acesso a esses projetos. Inclusive a minha fala na abertura foi nesse sentido. Pensávamos em construir esse seminário discutindo os projetos que estão lá, Palipe, metrô e ligação do subúrbio até a estação Terminal da França, enfim, não tínhamos os projetos, e aí pensamos no plano B. O plano B é discutir conceitualmente, que é o que nós estamos aqui, pensando assim, o que vamos fazer se não nos derem resposta? Então vamos pensar no plano B, que é esse que estamos praticando aqui hoje, e porque realmente é o que foi. Isso é uma coisa. A segunda coisa é os editais de licitação, concurso público, tá? Existe uma prática, nós exercemos há algum tempo atrás, o meu amigo Luiz Antônio, coordenador desse seminário, teve um projeto dele de proposta para a área da Praça Cairu, em primeiro lugar, que nunca foi contratado, e o edital diz isso. Primeiro lugar deverá ser contratado e tal, é o edital.
Agora, mais recentemente, tivemos o ano passado com a SEDU, o IAB, também conduzindo o processo, coordenando esse processo de revitalização da área da Baixinha de Santo Antônio, lá no Retiro, com ampla participação social. Fechou o governo Jacques Wagner, entra o governo Rui Costa e simplesmente nada nos parece que nada vai ser encaminhado a respeito da contratação do primeiro lugar. Então, o que o IAB pode fazer nesse sentido, não é? E a questão da lei da transparência, que é o que a gente tem aqui, a Eleodoro colocou, enfim, o que é que a gente pode fazer? Os projetos que nós, como entidade, podemos participar e discutir, não podemos contribuir, a gente tem que sair arranjando outras estratégias. Tá bom, obrigada. Obrigado, senhor. Isso. Mas são muitas. O impacto que foi feito o concurso do Pelourinho também. Boa noite a todos. Eu, na verdade, não preparei uma fala, mas eu gostaria de agradecer a doutora Hortência pelas provocações, porque é um diálogo que a gente tem tido a oportunidade de ter e, enfim, eu acho que vai ser muito bom ter essa resposta de duas pessoas da mesa, o doutor Rafael e o doutor Marcelo Guedes, pelo seguinte: quando a gente pensa, quando a gente está tratando de PDDU, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do Conselho da Cidade, né? Assim, primeiro a gente se perguntar, né, se ele está sendo reunido de fato, se a composição é realmente representativa. A outra questão que surge é em relação à metodologia do próprio plano diretor, né, da ideia de planejamento urbano, se a gente contrapõe, inclusive um dos pontos, né, desse colóquio que a gente começa hoje, acho que é o ponto de amanhã, né? O que é um PDDU? E aí a gente foi no termo de referência para estudar um pouco, e se a gente contrapõe a ideia do PDDU com o termo de referência, a gente vê que vamos dizer assim, o resultado de um possível plano diretor vai ser uma catástrofe, porque não está dito no plano de referência, no termo de referência, que, enfim, qual seria essa possível metodologia. Não fica claro desde o primeiro documento, né? E aí passa, assim, tanto por questões técnicas quanto por, assim, técnicas urbanísticas, né? Técnica do urbano, do jurídico e também do social, se a gente pensa em participação. Então, a primeira coisa, assim, o terceiro ponto seria em relação, na verdade, ao que Cláudia falou, que, desde o período de, acho que 2004 até, eu só botei aqui 2008, mas acho que desde 2004 está previsto o sistema de informação municipal, né, que prevê um sistema de monitoramento e banco de dados já referenciados, né, e a gente imagina que isso deve ser atualizado enfim, isso simplesmente não ocorre, a gente não sabe porquê, a gente tem um sistema, mas ele não é utilizado, não é atualizado e fica tudo por isso mesmo. Então vamos fazer um novo PDDU e errar de novo do mesmo jeito, porque o primeiro produto apresentado pela FIP é baseado em dados, né, secundários e enfim, pouco se tem de resposta em relação a isso. A outra questão que aí passa pela participação é que a gente tem gritado, vamos dizer assim, da necessidade de dilatação desse cronograma, porque o cronograma que você vai estudar diz que o anteprojeto do PDDU vai à Câmara agora no final de agosto, e a gente não entende como, né? Se o primeiro produto da FIP foi, inclusive, considerado pela própria Prefeitura como incompleto, como inconsistente. Então, a gente não entende como esse marco, né, no tempo já está previsto. Eu vou me alongar um pouquinho, mas eu peço desculpas. Então, a gente pensa que pelo menos 3 novas audiências devem ser agendadas, mas, acima de tudo, a gente entende que é preciso melhorar a qualidade da participação, né? Então, a gente sugere, por exemplo, que seja alterado o cronograma de modo que as próximas audiências não sejam realizadas seguidamente, como falou a doutora Hortência, né? Um prazo mínimo de 15 dias úteis entre uma e outra. Eu acredito, né, como leiga, que isso poderia ser uma recomendação do Ministério Público, não sei. Um outro ponto que a gente imagina, né, como a doutora Hortência falou, qual seria o caminho?
de cessão de tempo para debate a cada ponto de pauta de cada edital de convocação de cada audiência pública. Porque se a prefeitura coloca 3 pontos de pauta de discussão de conteúdo e um único ponto de debate no final, é claro que o debate não vai ocorrer, né? Como a gente teve na penúltima audiência pública, que o debate começou às 18h30, né? De uma noite de segunda-feira. Não vai ter quórum, é claro que não. Foi o tempo de fala. Alô? Tá do seu lado. Só faltam umas 3 coisinhas, eu posso falar daí? A outra questão seria, assim, né, a gente acredita que seria a ampliação do tempo de fala da plenária, né? A gente falou que, na verdade, sempre a plenária tem limitação de tempo, mas nunca a mesa. Então, isso é uma coisa que a gente poderia discutir. E o último ponto, acho que a doutora Hortência falou, na verdade, penúltimo, da reserva de local dos eventos com tempo indeterminado ou com o próximo turno seguinte, né, livre, para esse debate não ser diminuído. E a última coisa que eu acho que seria essencial é que todos os eventos são momentos públicos, como oficinas de bairro e como os fóruns, né, que são numerosos nesse cronograma da prefeitura, que eles devam cumprir o ritual de convocação e de antecedência utilizado para as audiências públicas, porque o que vem ocorrendo é que a prefeitura só cumpre essa antecipação no caso das audiências públicas e não das oficinas. Então, por exemplo, no sábado começou o 2º ciclo de oficinas de bairro. Ocorreram 2 oficinas na mesma manhã de sábado. E essas oficinas foram divulgadas no site oficial do Ponto Salvador 500, acho que foi na quinta-feira. Então, assim, a gente quer saber como essas pessoas vão chegar nessas oficinas se elas nem sabem que isso vai ocorrer. A gente tem notícia de hoje à noite estão ocorrendo 2 oficinas, uma com 20 ou 30 pessoas e a outra com 8 ou 10. Então, a gente fica sem entender exatamente como isso pode acontecer, né? Como essa participação pode acontecer. Obrigada, desculpe. Obrigado você, Marina. Marina, não, já tem daqui. Obrigado, Marina. Luiz Antônio, por favor. Eu sou o último? Sim, é o último. Então, ótimo. Eu não vou fazer uma pergunta, na verdade eu vou fazer uma denúncia, aproveitando inclusive a presença do Procurador-Geral. Se